Falar em público é um problema para você? Você é uma daquelas pessoas que trava e que muitas vezes é um bom profissional, uma boa profissional, mas está paralisada por causa da insegurança ou do medo? Olha só esse relato que eu tenho aí dessa mulher que não só tinha problemas em falar em público, mas quando passou pela terapia descobriu que ela havia somatizado em seu corpo dores que a paralisavam. Acompanhe o relato dessa mulher onde ela conseguiu, através da terapia, ser destravada e conquistar o seu sucesso desejado. Então vamos lá, Midian. Eu vou deixar que você se apresente. Bom dia, gente linda. Tudo bem com vocês? Eu tive uma honra, né, de conhecer a Lilian, terapeuta. Na verdade, eu fui presenteada com o processo da terapia de uma amiga minha. E para mim foi sobrenatural, assim, foi um divisor de águas. Eu estava assim num processo bem difícil mesmo, né? Eu sou formada em designer de moda, mas tem muitas coisas que precisam ser clarificadas, né? Na verdade, a gente fala assim, clarear as coisas que a gente precisa na vida, né? Como no lado profissional, como mãe, né? Como no lado espiritual. Então, a Lilian, assim, para mim foi assim um divisor de águas, né? Mas o melhor de tudo é quando a gente obedece, né? Tudo isso, esse processo, porque se eu disser para vocês que foi fácil, não foi, né? Não foi mesmo assim. Teve dias assim de vontade de desistir, eu dizia para ela. Quantas vezes a gente foi para a sala, para o escritório, né, Lilian? Não foi fácil mesmo, mas a coisa mais linda que eu acho, assim, que até quando ela me convidou ontem, eu estava no banho, assim, que é o meu momento que eu grito, que eu choro, e, e pensando no todo o processo, né, que eu passei, só que no mesmo processo de que doeu muito, foi muito rápido. A Lilian sabe que, que foi mesmo, porque eu comecei, eu acho que junho, julho e agosto ali, nós nós passamos por um processo que ela deu todas umas tarefas para mim fazer ali, esse processo todo das tarefas. Eu procurei cumprir, linha a linha, não era fácil, não era mesmo, assim, não foi fácil. Quando era em dezembro, eu e ela fizemos um primeiro nosso evento. Lembra, pastora Lilian? Sim, sim. Meu Deus, assim, foi muito lindo, foi maravilhoso. Eu tinha muita dificuldade de falar ao público, muito mesmo, assim. Eu lembro na época da faculdade, os meus professores me cobravam muito. Eu tinha muita dificuldade de falar ao público. Dentro do meu estabelecimento de trabalho era tranquilo, mas falar ao público, assim, eu tinha muita dificuldade mesmo. E quando foi pela primeira vez falar um público ali junto com ela, né, com uma profissional excelente, né, ela desbrava isso de uma clareza para nós. E tá ali do lado dela, tremi muito as pernas e tremo ainda. Mas me sinto muito honrada de estar ao Isso, lado dela. amiga, isso mesmo. Agora eu quero aproveitar sobre isso, né? O teu tratamento. Eu tive o prazer de te conhecer, né? Como você disse, foi presenteada por uma amiga, né? E nesse momento da tua vida, apesar de você ser uma profissional, havia ainda algumas travas na sua vida, né? Algumas crenças também. E essas Deus. crenças traziam um nível de ansiedade e gatilhos emocionais, que é a nossa live dessa semana. Ela fala justamente sobre isso, sobre gatilhos emocionais. E você sendo uma empresária de sucesso, né? Uma mulher que está aí na mídia, e tendo, vamos dizer assim, um campo muito grande pela frente para avançar, se via, né, muitas vezes travada, porque não conseguia falar em público, tinha algumas crenças limitantes da infância, e eu queria que você falasse sobre isso, o quanto isso congelava, barrava, e como foi esse processo, porque muitas pessoas
elas até sabem que tem um problema que trava elas, que congela, mas ela não busca ajuda, não busca tratamento para destravar. Acha, por exemplo, que uma terapeuta ou um tratamento com um psicólogo, terapeuta, algo assim, é para gente que tem problema mental, né? Sempre, infelizmente, a gente vê que, infelizmente, a visão das pessoas é completamente distorcida. Elas não entendem que, às vezes, uma pessoa vai mentorear, ajudar ela a sair daquela situação e vencer, alcançar o objetivo dela. Todos nós precisamos de um mentor, precisamos de uma ajuda para, como disse você, ter clareza, para vencer nossas crenças, que muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Mas eu queria que você me falasse um pouco sobre essas crenças limitantes, sobre esses gatilhos que agiam principalmente na sua área profissional, o quanto isso estava prejudicando você como profissional, como esposa, né? Em todas as áreas. Né? E foi no processo ali, eu nunca me esqueço de um dia, nós estávamos no nosso momento de terapia ali, e eu comecei a conversar com ela e falei sobre, porque eu vi meu pai muitas das vezes falir, então eu tinha muito medo de ir além, né? De sempre dar um passo. Eu ouvia muito isso. Ah, ter sociedade com alguém, isso não é bom, né? Para que ter mais de um estabelecimento, não dá conta de nenhum, né? Então, várias coisas, eu escutei isso na minha infância e a gente traz para a vida adulta. E quando a gente traz para a vida adulta, assim, eu via que estava me prejudicando. E foi onde eu passei pelo reprocessamento ali do TRG, né, com a pastora Lídia, das crenças limitantes sobre as finanças. E não foi fácil também, porque são coisas que a nossa mente, ela diz imagine, eu tenho 42 anos, cresci, né, ouvindo isso, que não dava, que não podia, que não tinha. O não é muito triste, né? Eu penso dessa forma porque as pessoas, não, não pode, não, não dá, não, não tem. Quando a gente começa a ouvir esses nãos, eles dão assim uns medos tão grandes dentro da gente que a gente não consegue ter clareza daquilo que a gente pode, daquilo que consegue, de que Deus tem sempre algo maior. E naquele dia eu nunca me esqueço assim que ela começou a falar, nós começamos a conversar, ela começou no processo ali comigo e me deu várias ânsias de vômito naquele dia. Não sei se você lembra Isso, disso. fala sobre isso. Fala um pouquinho como foi isso, esse processo. Porque você, além de ter a parte mental, as crenças, ainda tinha a parte física, né? Somática, que a gente chama. Sim, porque rejeitava o novo, né? Porque o novo é difícil. É a mesma coisa quando a gente for fazer uma mudança em uma casa. A mudança incomoda, que a gente tira vários lixos. A gente acha tanto da coisa. E quando a gente está no processo da terapia, é o mesmo processo. A gente precisa deixar, porque a gente ouviu na infância muito não, não dá, não tem, não consegue. E eu lembro que nesse dia ela virou a falar, a Lília, né, sobre isso, que era bom, o que era clareza, o que eu podia, o que eu consegui, mas a mente dizia assim, não, não dá. Mas ela dizia assim, consegue, tu pode. E naquele dia me deu 3 anos de vômito, assim, que eu saía para vomitar e voltava, porque a gente está rejeitando aquilo que está ruim dentro da gente, né, que está na mente, aquilo ali, os nãos. E a gente precisa botar para fora essas coisas ruins, porque isso não é bom pra gente, porque a gente não consegue prosperar. Em prosperar que eu me refiro é em tudo, desde como mãe, como esposa, como amiga, como colega de trabalho. No geral, é nítido, né? Disso. Eu vejo isso para minha vida, assim, que faz praticamente 1 ano e pouco, vai fazer 2 anos ainda. E a pastora Lília nem sabe ainda, mas eu já montei um outro estabelecimento. Nós nem conversamos sobre isso. Então, eu estou com uma clínica agora, com uma sócia. Então, eu vejo assim, eu digo assim, Deus, nem eu acredito, porque eu sei que isso é dele, né? Mas tendo um profissional do teu lado que pega na tua mão e diz que você consegue,
que você pode, né? Acredita em você. De um amor muito grande por ela, por causa que se hoje, no meu lado profissional e como mãe, como esposa, eu tenho essa mudança, né? Ela agarrou na minha mão e disse que eu podia, né? E uma coisa que eu sempre falo, ontem ainda conversando com as minhas meninas aqui dentro do ateliê, ainda falei para elas. Uma coisa que é muito lindo na vida da gente é a gente ser grato ao próximo. E quando é como se fosse, ela me deu aquela cartilha, aquele caderninho, eu anotei tudo e procurei fazer, né? A gente não é 100% boa, a gente não é 100% melhor, a gente consegue, né? A gente erramos, mas eu voltava e revia o que eu tinha feito de errado e voltava para poder colocar ali e refazer tudo de novo, né? Então, quando às vezes tem pessoas que não conseguem, né? É o processo da depressão, né? A gente precisa de pessoas do lado da gente, mas a gente tem que botar de pé assim, não, eu consigo, eu posso, né? Quando a gente tem essa clareza de que você pode, você consegue, você pisa o pé no chão e diz assim, não, eu consigo, você consegue. Então, quando a gente diz assim, não, eu não dá, o não, tu não vai conseguir. Mas quando tu tem um lado, um profissional que pega na tua mão e puxa na orelha, né? Que eu me refiro assim, de que acredita em você, gente, é primordial. E além de tudo isso, muitas pessoas dizem assim, né? Ah, é só uma coisa que não vai adiantar uma terapeuta. Não. Para mim mudou muita coisa. Muita coisa de uma clareza, assim. E hoje eu vejo assim que do meu lado profissional eu não consigo mais ficar sem ela. Ela sabe disso. Então, outra coisa você falou ali, né? Porque cada live que nós temos aqui, a gente não programa nada. Eu chamo a pessoa, eu convido a pessoa e deixo rolar. Para quê? Para que seja verdadeiro, para que seja único. E cada live aqui, cada pessoa, ela pegou um ponto. E você trouxe um ponto muito interessante, que muitas pessoas têm sofrido. Inclusive, ontem eu estava gravando uma mentoria sobre isso e falando sobre a escassez. E já que você foi para esse lado, eu quero falar sobre isso. Muitos gatilhos emocionais que surgem na área né, profissional e na nossa vida financeira. São situações que a gente viveu na infância, que trouxeram para nós, né, pensamentos e sentimentos de escassez. Você não pode, você não consegue. Às vezes a gente vem de uma família humilde, né? Uma família que teve algumas necessidades, né? E às vezes a criança, ela não foi suprida Sim. emocionalmente ou em alguma área da sua necessidade. E aquela palavra que você disse ali, que o pai, sendo uma pessoa de autoridade, né? O pai sendo uma pessoa que a criança, ela olha para o pai e para a mãe como um exemplo de autoridade. São os primeiros professores da nossa vida. São eles que nos ensinam tudo. Acreditar ou não, né? Acreditar em nós ou desacreditar. Então, a palavra de um pai, gente, a palavra de uma mãe, de um professor, de um tio, de um avô, tem muito peso na vida da criança, né? E quando um pai fala assim para a criança, não, eu não posso comprar, você não pode ter aquilo, você nunca vai conseguir. Às vezes, assim, inconsciente, os pais dizem alguma palavra, fica na mente da criança. Ah, eu nunca vou conseguir comprar, eu nunca vou conseguir ter, eu nunca vou conseguir nada. Meu pai diz que a gente muitas vezes até no sentido assim, a gente é pobre, né? Não temos recursos. E essas palavras de escassez, elas ficam na nossa mente, guardadas no nosso cérebro. E na fase adulta, muitas vezes, nós vamos ter muitos problemas. Eu falo que todo excesso, ele esconde uma falta. Hoje, a pessoa que é compulsiva em comprar, compulsiva em comer, ela é compulsiva em alguma área, é porque ela teve uma falta. Então, a falta de carinho, falta de amor, existe um vazio que ela quer preencher, né? Ela quer preencher aquele vazio, aquela lacuna, e ela, então, ela vai o quê? Muitas vezes gastar. É uma pessoa que ela tem compulsão em gastar porque ela não teve, então ela precisa preencher.
Então, às vezes também acontece na comida, né? A pessoa vai no nível de ansiedade. Quando você está triste, vai para a comida. Quando você está feliz, vai para a comida. Quando você está triste, Sim, gasta. Quando você está feliz, gasta. Porque é o gatilho sim. emocional, o sentimento de prazer. E você, quando nós fomos fazer o reprocessamento, é uma coisa que me chamou muita atenção, que no reprocessamento, quando você tinha ânsia, Sim. olha só, que é o Rejeitava, né? somático, que a gente fala que é o psique, né? Então, junta a mente e o corpo. Aquela mensagem foi registrada, além do pensamento, do sentimento, ela foi registrada no corpo. Isso acontecia com você que quando você estava fazendo o filme, o reprocessamento, você tinha ânsia que você tinha que sair correndo para o banheiro, né? Porque qual era a cena que você via? E é isso que eu quero que você fale aqui, né? No reprocessamento, o que você sentia, qual era a cena que você via que lhe causava, né, toda essa somatização. E é tão real o que a Lilian tá falando, assim, do que eu vivia. Eu dizia assim para ela, não tô brincando. Eu dizia para ela, não tô brincando, não era, professora? Uhum. Ficava até nervosa, né? Ficava até nervosa. Eu não tô brincando, que eu tô sentindo. Ela disse, não, eu sei, e é assim mesmo. E as maiores dificuldades do reprocessamento meu foi na minha infância. Tudo ali, né? A Lilian sabe, é terapeuta, que eu custei a chegar aos 12 anos. Eu custei a chegar aos 12 anos, porque as minhas maiores crenças, os meus maiores bloqueios que eu tinha era na minha infância. Assim, quando eu cheguei aos 12, que teve um dia que me deu... Foi o último, assim, que mesmo assim, que eu vi que foi pro chão, assim, tudo que tava de rastelas, assim, grandes. Foi quando nós chegamos aos 12 anos, de uma experiência que eu tive muito ali de algo que aconteceu comigo e com meu pai, quando eu tinha 10 anos de idade. E isso foi muito assim... Eu nunca esqueço daquele dia que eu estava ali com ela, que eu comecei a tremer, eu sentia me tremendo da cabeça aos pés. E eu disse assim, eu não consigo parar de tremer. Eu dizia para ela, assim, calma, calma. Aí ela foi falando aquela linguagem bem linda que ela tem, maravilhosa. E aí eu fui, quando eu voltei em si, assim, eu digo, Jesus amado, isso é maravilhoso, assim, parece assim, sabe quando a gente leva aqueles sacos de lixo, tu sente um peso tão grande nas tuas costas, assim, e depois, quando eu me libertei de tudo isso, eu digo assim, ó, Jesus, para que carregar tudo isso? Para quê? Não tem necessidade. E quantos bloqueios eu vejo assim, ó, que quando a gente muda, é uma palavra muito linda que eu gosto de usar. Quando muda, tudo muda. E quando a pastora Lília iniciou ali, aquele momento ali da live, que ela falou ali, né? Que a gente quer que o outro também sinta, e é verdade. O que tu tá sentindo de amor, de prazer, tudo que tu tá vivendo de maravilhoso, tu quer que o teu próximo, né, o teu amigo, os teus irmãos, os teus, né, o que tá ao teu redor, tu quer que sinta o que tu tá sentindo. Porque o amor é isso, né, pastora? Tu quer transbordar na vida do próximo o que tu tá sentindo aquilo ali, quando há mudança, né? Então, é isso que eu tô vivendo hoje, né? Essa clareza na minha vida, né? E as maiores dificuldades do processo da terapia para mim foi a infância. Foi assim muito doído. Eu dizia assim para ela, tinha dias que eu dizia assim para ela, eu queria deitar. Não era cometer o suicídio, não era nada disso. É porque a mudança ela dói, mas ela é necessária. Porque quando a gente tira aquele saco de lixo, fica um vazio. E é onde a gente precisa preencher do novo, né? Que é o novo de Deus, o novo, tudo que ele tem de melhor para você. E que você não consegue passar para o outro. E quando você tem esse novo, você consegue, né? Ter clareza e dizer que o outro também pode sentir o que você está sentindo, né? E eu dizia assim para ela, eu queria deitar e não queria levantar. Muitas das vezes eu falei para ela, e ela dizia assim, calma, isso é só um processo, eu vou estar aqui do teu lado.
Muito bem. Você imagine quantas pessoas estão ainda presas à dor da infância. O Mateus, ele falou assim, a infância é onde muita coisa acontece. É verdade. Todas as memórias mais doloridas e que nos travam e crenças limitantes, elas acontecem na infância. A infância é onde o ser está sendo, né, preparado para a vida. Então, é ali onde ele vai ser lançado de forma positiva, forte, né, posicionado na sua identidade, em quem ele é, ou é na infância em que ele vai ser castrado, travado. Por quê? Porque são palavras e crenças que vão nos construir, né? E essa construção é aquilo que a gente falou. São de coisas que a gente vai vendo, ouvindo e compartilhando. Então, se a criança vê ali um lar onde os pais têm uma mentalidade de escassez, fraca, né? Um lar onde muitas vezes a criança ela é criada com violência, né? Só ouve não, você não pode, você não consegue, você não vai conseguir ter isso, você não pode fazer aquilo porque não temos recursos. Então ela vai criando que é como se ela não fosse digna, né? Chega um momento da vida que ela é adulta, que ela não se acha digna de ter algo. E o pior de tudo é que isso se torna um ciclo. Enquanto a gente não vencer isso, por exemplo, você em falar em público, uma mulher que agora se tornou uma empresária e que estava sendo limitada, né? Não conseguia falar em público, não conseguia crescer por causa do medo, né? O medo paralisava que se colocasse um negócio não ia dar certo, se tivesse uma sociedade ia ter prejuízo. Então, é difícil lidar com isso. Gente, e assim, ó, como eu participei do processo da terapia da Midian, eu via dentro do processo da terapia ela correr para o banheiro, né? Com as náuseas e dor no corpo, e chegar um momento de eu ter que parar com a terapia, interromper, para que ela pudesse voltar a ter forças, né? Para que ela pudesse reagir diante daquilo. Então, você vê quão dolorido é quem estava. E eu dizia para ela assim, ó, quem está passando mal não é a adulta, é a criança. É a criança. E eu disse, que criança. A criança que está sentindo tudo aquilo. É a criança que está revoltada. É a criança que está com dor, né? É a criança que está indignada diante daquela situação de dor, de sofrimento. E tudo isso está guardado dentro da gente. Então, é uma criança no corpo de adulto. Porque quando você tem uma criança ferida dentro de você, o que acontece? Aquela criança, naquela fase, o nosso cérebro, ele é atemporal. Então, aquelas informações de escassez, de não pode, de não consegue, foram guardadas no teu inconsciente. Aí você cresceu, né? Tudo mudou, porém, o cérebro, ele não filtra as informações. E agora ele vem de forma generalizada, trazendo todo esse medo, toda essa angústia inconsciente. Você não sabe lidar com isso. Então, precisamos o quê? Tratar o adulto só. Esse é que é o problema. Ontem a gente falava que às vezes a pessoa vem até meu consultório e ela quer tratar uma situação de agora. Aí eu falo para ela, ok, a gente vai tratar isso, mas a gente vai começar do começo. Vamos começar lá do fundo, do começo. A pessoa acha que não, que ela tem que tratar só o agora. Ah, mas será que eu preciso passar? Por quê? A verdade, o agora só aconteceu porque temos informações guardadas que nos levaram a essa situação, não é verdade? Então, é muito importante você passar por um processo de terapia e até o final não desistir. Então, muitas pessoas, elas começam e já é algo para paralisar você, é algo para impedir você de crescer, é as crenças que acabam sabotando você. Sim. Você começa e não termina. Sim. Começa um curso e não termina, não é verdade?
E uma coisa assim que aconteceu comigo que foi muito rápido, porque eu peguei aquela cartilha que ela me deu e eu disse assim, eu não vou desistir até terminar. Porque não que que eu esteja perfeita, que eu esteja, não. De vez em quando eu dou uma chamadinha nela assim, por favor, me ajuda aqui. Mas os piores gatilhos, eu já deixei lá para trás, já não tenho mais nada disso, né? E é o que a pastora está falando exatamente ali. Que o que tinha lá, né, eu tirei. E comecei e terminei esse processo disso ali, o que estava os piores, né? E o problema é que às vezes as pessoas começam e não terminam. Ah, a psicóloga não deu certo. Ah, a terapeuta não deu certo. Ah, eu não melhoro. Não, depende de nós também. A nossa decisão. Porque nós temos a pessoa profissional que está cuidando, né? Então, eu procurei valorizar aquele presente que eu ganhei da minha amiga, que foi através dessa terapia. Então, eu disse, não, eu vou valorizar o presente que ela me deu. E hoje, ela diz-me, eu tenho orgulho de você, de ver você onde você está, que você deu valor no presente que eu dei. E eu procurei dar, porque isso fluiu em mim, muito mais em mim do que nela, na pessoa que me presenteou, né? Então, tendo pessoas do lado da gente que estão ali agarradas, né? E dizem que você consegue, isso é melhor. E a gente sempre tem pessoas do lado da gente apoiando, sempre tem. Procrastinar, né, professora Lília, a gente não adianta, não vai conseguir nada mesmo, né? É isso. Aí, assim, ó, às vezes a pessoa, ela deixa chegar no extremo. Sim. Por exemplo, eu atendi uma pessoa que a família veio até a mim, ela estava em surto, né? E eu falei, não, eu não vou atender enquanto ela está em surto. Vamos medicar primeiro, né? Primeiro ela precisa passar por uma medicação, uma avaliação do médico, né? Por quê? Isso aconteceu por quê? Porque foi acumulando e deixando. Ela não precisava chegar até aquela situação. Depois que ela saiu do surto, que ela foi atendida, que eu peguei os exames dela e vi, agora eu vou atender, porque agora eu vou conseguir trabalhar a mente dela. Então, Sim. a pessoa, ela não pode deixar, né, achando que o tempo vai passar e as coisas vão resolver, porque o tempo não resolve nada. O tempo não cura nada. É uma grande mentira. O tempo só vai prejudicar cada vez mais, porque aquilo vira uma somatização e a hora que acontecer uma situação que vai, né, levar a pessoa a um surto, que vai levar a pessoa a ir para a cama, como já aconteceu, né, de ver uma pessoa ficar enferma, porque às vezes você fala assim, eu não tenho tempo. Aí, ontem, ainda eu ouvi uma pessoa que diz assim, olha, eu dizia que eu não tinha tempo, agora eu estou na cama, agora eu tenho tempo. Então, por quê? Gente, o emocional, até a gente vai ter um evento agora, dia 15 de abril, e a Midian vai estar comigo, ela é uma das minhas convidadas, ela vai estar comigo, a gente não consegue se falar sempre, porque a minha vida é muito corrida, a dela também, mas eu dei um telefonema e falei, eu tô indo aí perto, quer participar comigo? Ela topou, porque ela é dessas, né? Porque é uma pessoa que... Não corro. É a pessoa que aprendeu a romper, que tirou o medo da vida dela e ela quer avançar. Então, olha só, o que acontece? O emocional, gente, a ansiedade, os traumas, o gatilho emocional, ele pode levar você a doenças imunes, ele pode levar você a desencadear situações que vão paralisar você, como mãe, como esposa, como profissional, que podem colocar você numa cama, sim, mais de 200, né, doenças emocionais hoje nós temos, né, que são de cunhos emocionais. Gente, doenças que têm paralisado, crenças que têm paralisado, que têm empobrecido, que têm levado à escassez, que tem feito com que profissionais com mente grandiosas sejam barrados por causa do medo, por causa, muitas vezes, de negligenciar a busca
de ajuda. Ah, porque acha que se eu procurar um terapeuta é porque eu vou achar o quê? Que eu tô com um problema mental. Gente, nós temos que sair dessa ignorância e entender que tudo isso, né, é necessário e faz parte do nosso desenvolvimento e do nosso crescimento, né? Então, nós vamos estar nesse evento juntas, a Midian, e vai ser algo muito forte, né, Midian? E eu quero te agradecer de verdade, né, por tudo que você representa hoje nessa live, dessa profissional que você é, né? Hoje você trabalha, né, com design. Fala um pouquinho para mim aí sobre o teu trabalho, para o pessoal também conhecer o que você faz. Eu sou formada em designer de moda. E no processo eu sempre dizia para ela, né? Porque eu realizo sonhos, né? As pessoas já têm os sonhos e eu realizo sonhos, e eu dizia assim para ela: como que eu vou falar para as pessoas se eu não estou vivendo, né? Eu dizia muito para ela. Então isso para mim foi assim maravilhoso, né? Eu trabalho com a consultoria de imagem e estilo. Agora eu tenho uma sócia, nós montamos uma clínica de estética e saúde. As coisas estão se encaminhando, então eu paro e penso assim, ó, menos de 2 anos tudo isso, né? Mas porque quando ela falou faça, eu fiz. Foi em abril, não, foi setembro do ano passado. Ela teve uma palestra para 650, acho que mulheres. Ela, vamos, eu assim, vamos, né? E eu não tenho medo, né? Porque eu acho que os maiores medos eu já deixei para trás, né? Que eram essas crenças que estavam bloqueando, que estava tudo isso. Mas quando a gente tem clareza de tudo isso, e tu tem um profissional do teu lado que está com a tua mão ali agarradinha, que você consegue, eu disse, eu não olho mais para trás do que eu deixei. Não olho mesmo e nem quero mais nada aqueles saquinhos de lixo. Não quero. Isso é maravilhoso, né? E tem uma profissional assim que te apoia mesmo, assim, ela sabe assim que tem um amor muito grande por ela, pela vida dela, pela família dela. É aí que acontecem, né? Por exemplo, a gente acaba, não tem como, né? No meu caso, eu não tinha nenhum conhecimento com a Midian, e quando ela passou pelo atendimento, queira ou não, quando você vê o sucesso da pessoa, você acaba criando, né, um carinho, um amor por aquela pessoa, por tudo que ela é, por tudo que ela realiza. Isso é muito forte, né? Então, hoje a gente até pode ter essa parceria. Eu sei que ela está ali no ateliê dela e já deve, as noivas já estão chamando, as noivas já estão chamando ela. Então, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco nessa manhã, por esse, né, legado que você vai deixar através da tua história para as pessoas. E esse é o meu convite, né? Também ao pessoal da região de Palhoça, dia 15 de abril, nós vamos estar na região de Palhoça. Você que é de Florianópolis, de qualquer lugar que queira estar conosco nesse evento, né? Onde vai ser um evento para destravar. Vou estar fazendo o lançamento também do meu e-book sobre ansiedade, gatilho emocional. E a Midian vai estar apresentando o trabalho dela lá também, os profissionais, essa clínica nova que ela tem ali, com esses profissionais maravilhosos. E eu quero deixar aqui um momento para você se despedir, Midian, e te agradecer do fundo do coração por você. Porque eu falo assim, ó, eu faço o convite, é claro, e a pessoa, ela se dispõe, se ela quiser, se ela se achar preparada, né? Porque é claro que a gente não vai contar toda a história, mas compartilhar, às vezes, tem que ter coragem, né? Para compartilhar. Mas eu digo que esse compartilhar é um transbordo na vida do outro, é o amor ao próximo, né? E quando você transborda na vida do outro, você também recebe, né? Você também recebe, porque às vezes tem pessoas aí que estão estagnadas profissionalmente, pessoas que não conseguem crescer e que ouvindo isso de uma empresária bem-sucedida, ouvindo isso de uma mulher bem-sucedida, pode ajudar e muito, né? Sim, e nesse dia nós vamos estar lá, eu e ela recebi o convite dela, muito feliz para estar do lado dela, compartilhando. Eu vou estar falando um pouquinho mais da minha história, né? Até ela me deu um desafio para preparar uma dinâmica. Já estou preparando essa dinâmica, vai ser maravilhoso ter esse momento com vocês, né? E
ter ela falando, né, exatamente como que é um processo da terapia, né, vai ser maravilhoso, e eu vou estar lá contando a minha história para vocês, né, falando um pouquinho do meu trabalho, mas também falando do lado da consultoria também um pouquinho para vocês. Nós vamos estar tomando nosso café lá nesse dia junto, lá com todo mundo. Sejam bem-vindos vocês. Então, muito obrigada. O que vai ter lá, gente? Você, quando compra o passaporte desse evento, você vai ganhar o e-book. Esse e-book ele vai contar a minha história, o que aconteceu comigo por causa de um trauma, o que aconteceu comigo por causa do gatilho emocional e da ansiedade. Quando eu estava escrevendo esse e-book, eu comecei a escrever esse e-book, Lidiane, falando sobre ansiedade e falando sobre gatilho emocional, foi quando me veio a memória, o que aconteceu comigo há 12 anos atrás. Para quem não sabe, eu gosto de contar essa história porque é a idade do meu neto, né? E no mesmo mês que nasceu meu neto, eu fui hospitalizada. Por quê? E eu vou contar isso no dia lá. Aconteceu algo que parou a minha vida. Algo que realmente me colocou no leito de um hospital por causa do gatilho emocional e do nível de ansiedade. Então, eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que a ansiedade pode fazer com você. Sim. Eu sei o que um trauma e o gatilho emocional pode fazer com você, porque eu fui vítima disso. E hoje eu uso essa dor, né, essa história para cuidar de pessoas, para ajudar pessoas. E é o seu caso. Você pode potencializar aquilo que você viveu, você pode ressignificar a sua história de vida. Eu quero agradecer a todos que estão nessa live, Matheus, eu quero agradecer a Fran, a Cleire, a todos que estão aí, né, que eu vi, que colocaram um comentáriozinho ali. E amanhã eu estou aqui 7h20, 3 Midian, com uma outra pessoa, para que a gente possa fazer de novo, né? Essa live linda chegar ao coração daquela pessoa que talvez está aí, passando por uma situação de depressão, passando por uma situação de sentimento de fracasso, de vergonha, achando que ela não consegue, achando que ela não pode, mas eu quero dizer para você que você consegue, que você pode. Olha aí, a Graziela está aí, um beijo no seu coração, a todos vocês. Um bom dia e vamos lá, a vida continua. Quando você muda, tudo muda. Beijo. Beijo.